2 últimas semanas sobre esgotamento, sobre exaustão, sobre cansaço, sobre burnout, sobre depressão, tentando dar um olhar bíblico para tudo isso. Eu tenho dito que problemas assim, em muitos casos, talvez a maioria deles, requer um tratamento abrangente e profundo que envolve acompanhamento clínico, recursos medicamentosos e mentoria espiritual e aconselhamento. E eu fiz um recorte nesse tratamento holístico, integral e abrangente, conversando apenas do que Deus tem a dizer para nós quando nós estamos vivendo em períodos de esgotamento. Nós estamos rodeados por pessoas esgotadas, por pessoas que estão vivenciando crises profundas, que estão feridas, se não no corpo, na alma, no coração e na mente. O ponto é, como ser igreja diante de um mundo quebrado como o nosso? A igreja tem um chamado singular para viver num contexto em que pessoas estão feridas pelas estradas da nossa vida. Jesus nos ensina como ser igreja nesse mundo disforme, de gente ferida pelo caminho, ou como ser igreja na estrada de Jericó. Acompanhe comigo o texto, que diz: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Olha a pergunta. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? O perito da lei, ou na lei, respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá, e terá vida eterna. Peraí. Calma. Faça tudo o que a lei diz, porque o resumo da lei é amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. Faça tudo o que a lei diz, e assim eu vou conquistar a vida eterna. É isso que Jesus está dizendo? É exatamente isso. Cumpra toda a lei e você vai ter a vida eterna. Mas eu acredito que esse perito na lei, quando ouviu a resposta de Jesus, se sentiu desesperado, talvez culpado, porque assim, ele, como um bom conhecedor da lei, sabia que era impossível para alguém obedecer perfeitamente à lei. É possível para nós? É possível para você? Obedecer tudo que a lei diz? É impossível. Por isso que esse perito na lei faz o que às vezes nós fazemos também. Quando nós não conseguimos atingir os requisitos da lei, nós flexibilizamos, nós damos o nosso jeitinho brasileiro e reduzimos os requisitos da lei a um patamar que nós podemos obedecer. Nós facilitamos as coisas. É o que ele está querendo fazer aqui, porque veja, preste atenção, mas ele querendo justificar-se, ou seja, porque ele sabe que não pode cumprir a lei como Jesus diz, ele perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Olha que sacada. Na cabeça dele, ele está querendo que Jesus diga que o próximo dele é a pessoa mais próxima a ele, que ele já ama. Ou seja, Jesus, o meu próximo é o meu cônjuge, o meu próximo são os meus pais, o meu próximo são os meus filhos, o meu próximo são os amigos que eu tenho na igreja, as pessoas que estão próximas a mim, que eu tenho uma certa facilidade de amar. Quem é o meu próximo? Eu acho que esse perito, que esse estudioso da lei, tinha no coração essa expectativa de que Jesus dissesse: são as pessoas que estão ao seu redor, são as pessoas que convivem com você. Mas ao invés de Jesus funilar, estreitar e colocar
o conceito de próximo como aquele que está o tempo todo perto de mim, dentro da minha casa ou dentro da minha igreja, Jesus expande radicalmente o contexto do que significa ser o próximo. Radicalmente. E ele faz isso por meio de uma história, digamos, escandalosa, chocante. Para qualquer judeu que a ouvisse, era uma história maluca. Porque ele diz o seguinte, e eu vou inverter aqui a ordem dos personagens nessa história que Jesus contou, para efeitos didáticos. E eu começo com esse aí, com o samaritano. Mas o texto diz, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Então, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Era uma estrada, conhecida como a Via Sangrenta da Palestina. Boa coisa não era. Era o lugar com a maior taxa de criminalidade de toda a região. Era a estrada para Jericó. Quando ele caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Vamos parar aqui. O samaritano. Pessoal, vocês sabem basicamente o que significava um samaritano para um judeu? O samaritano era um judeu mestiço, não era um judeu puro sangue, era uma etnia, não era nem considerado judeu. O judeuzão, judeu puro sangue, chamava o samaritano carinhosamente de cachorro. O samaritano era chamado de cão pelos judeus. Os judeus odiavam os samaritanos. Os samaritanos representavam para o judeu o que havia de pior: miscigenação de raças, religião deturpada. Os samaritanos tinham um outro templo, outras leis, uma outra religião. O judeu simplesmente não suportava o samaritano. O samaritano seria a última pessoa a ter o papel de mocinho num enredo lá de Hollywood da Palestina, o último. Mas Jesus, sempre fazendo reviravoltas conceituais e espirituais na mente e no coração dos seus ouvintes, usa exatamente o samaritano como exemplo do que significa ser igreja na estrada de Jericó, o que significa amar as pessoas que estão ao nosso redor, feridas. Ele faz isso exercendo compaixão. Uma compaixão que para mim tem 3 níveis, 3 dimensões. Porque o texto diz assim: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando, o quê? Quando viu. Primeira dimensão da compaixão desse samaritano. Ele viu a angústia. Eu acho que hoje a gente está perdendo a capacidade de se compadecer, porque nós estamos perdendo também a habilidade de ver, de enxergar as pessoas que estão ao nosso redor sofrendo. Eu acho que existem pelo menos aí 3 causas para a nossa miopia existencial, para essa nossa inabilidade ou incapacidade de ver pessoas do nosso lado sofrendo, ou 3 ias. A primeira IA é a tecnologia. A tecnologia tem feito com que eu e você estejamos sempre olhando para baixo, para a tela do nosso computador, para a tela do nosso celular, e não olhando mais o que está acontecendo ao nosso redor, literalmente. Chega numa reunião de família, você vai perceber que muitas vezes as pessoas estão lá, na mesma sala, na mesma cozinha, no mesmo quarto, não olhando umas para as outras, ou conversando umas com as outras, mas olhando para os seus smartphones. Estamos perdendo a capacidade de enxergar o que está ao nosso redor. Pessoas andando na rua hoje, a mesma coisa. O que mais você vê são pessoas caminhando, andando, olhando para os seus celulares. A tecnologia é uma bênção e veio para facilitar a nossa vida, mas infelizmente, paradoxalmente, a tecnologia tem nos aproximado de pessoas distantes de nós e nos distanciado de pessoas que estão próximas a nós.
Mas tem uma segunda ia, que é causadora de miopia existencial na nossa vida, que eu chamaria de egolatria. Ou seja, eu estou tão absorvido pelos meus interesses. Sabe quando a vida está difícil, a gente entra no modo salve-se quem puder? Você tem que se salvar, a vida está difícil, está complicado, o barco está afundando, e a gente só pensa na gente. E viver essa vida radicalmente ensimesmada faz com que eu não me preocupe com a dor das pessoas que estão ao meu redor, porque eu já tenho problema demais para me preocupar. Eu já tenho feridas demais para tratar na minha vida, que dirá na vida do outro. Mas essa egolatria não emerge de corações que foram arrebatadas pelo amor de Jesus e preenchidos com o Evangelho de Jesus. Uma outra ia. E a terceira ia, para mim, aqui é um terreno mais perigoso, mas eu vou falar porque eu acho que é uma ia que tem causado muita miopia, se não aqui no Canadá, no contexto canadense, no nosso contexto dos nossos amigos brasileiros, que é a ideologia. O que eu mais vejo hoje é gente desejando o mal de adversários políticos. Quando o político fica doente, vai para o hospital, eu tenho contatos, onde as pessoas desejam que esses adversários políticos e ideológicos morram. E esse negócio da ideologia, de estar agarrado numa ideologia, seja de esquerda ou seja de direita, tem criado um tipo de compaixão nova, que é a compaixão seletiva. É aquela compaixão que eu demonstro apenas por pessoas que estão vivendo do lado de cá, do espectro político e ideológico no qual eu me encontro. Terrível. Bom, primeira dimensão da compaixão é ver, é enxergar as pessoas. Faça esse teste durante essa semana. Olhe menos para o seu celular, para o seu computador, quando você estiver num grupo de pessoas, quando você estiver na rua, e olhe mais ao seu redor. Mas tem uma outra dimensão, que é o do sentir. Diz o texto, quando o viu, não apenas o viu, mas teve compaixão dele, sentiu. Interessante que a palavra compaixão é a junção de dois termos no latim, cum e patior. Cum é junto, patior é sofrer. O que é compaixão? Compaixão é sofrer junto. É fazer com que a dor dessa pessoa se torne a minha. O que não é fácil, é muito difícil, mas isso é ter compaixão. É você se sentir tão tocado, tão movido pelas feridas do outro, que é como se você estivesse sentindo a dor dele ou a dor dela. E eu sei que você já sentiu isso, por um filho, pelo cônjuge, pelos pais, quando você vê alguém que você ama sofrendo, você sofre junto, o seu coração dói, você chora junto, isso é compaixão. Mas tem uma terceira dimensão que eu acho que é o que separa o que significa compaixão, o que significa pena. Porque esse bom samaritano, ele vê angústia, ele sente compaixão e ele age para aliviar o sofrimento daquele homem que estava caído, semi-morto. O texto diz assim, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 talentos ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Preste atenção, olha quantos verbos aqui. Aproximar, enfaixar, derramar, colocar, levar, cuidar, dar, voltar, pagar. Verbos. Já diz uma canção muito antiga, cristã, que amar é verbo, não substantivo. E a compaixão é isso aí, a compaixão, ter compaixão é isso. A verdadeira compaixão mais faz do que sente ou fala. Essa é a verdadeira compaixão. Perceba que, para que esse samaritano se compadeça, ele precisa sacrificar o que ele tem. Para ser uma pessoa compassiva, eu necessariamente tenho que sacrificar coisas que são minhas. Se não os meus recursos, o meu tempo, os meus talentos, as minhas lágrimas.
ser compassivo sempre envolve custo. Porque todo tipo de compaixão que não se move para aliviar o sofrimento de alguém, e o faz, e se move sacrificando o que tem, seja tempo, recursos e talentos, não é compaixão, é pena, e ter pena não muda a vida das pessoas. Mas a verdadeira compaixão, sim. Bom, ser igreja na estrada de Jericó, ser igreja nesse mundo disforme, tem a ver com exercitar compaixão. Que tipo de compaixão? É o tipo de compaixão que tem olhos para ver, coração para sentir, e mãos que se movem para aliviar o sofrimento das pessoas. Mas veja, eu falei que eu ia inverter os personagens, correto? Tem outros personagens, na verdade, que para mim seriam os heróis da história, ou deveriam ser, porque eles eram heróis para a sociedade judaica. Eles eram os verdadeiros heróis de Israel, que eram os religiosos. O texto diz aqui sobre 2 religiosos, homens que trabalhavam integralmente no templo de Jerusalém, no templo de Israel, que serviam ao Senhor incansável e incessantemente. São esses homens aqui. Mas veja só, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, atravessou a rua. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. O texto não menciona aqui a razão pela qual esses religiosos, esses homens tementes a Deus, conhecedores da lei, atravessaram a rua quando viram um homem sofrendo, ferido ou morto. Alguns acreditam que a atividade religiosa deles não lhes permitia tocar, por exemplo, num cadáver. Então eles, pelo rigor, pelo zelo que eles tinham à lei, evitaram transgredir a lei. Mas independentemente da razão, eles estão aqui porque eles são exemplos de pessoas, de homens religiosos que não exercitaram a compaixão, que não amaram o próximo. Agora, por que Jesus usou sacerdote, levita, homens de Deus, como os vilões da história? Eu acho que é um aviso para todos nós. Um aviso para todos nós que é possível estar envolvido em atividades religiosas, servindo zelosamente a Deus, mas sem coração para sentir, sem olhos para ver e sem mãos para aliviar o sofrimento de pessoas que estão sofrendo. E essa não é a religião que agrada o coração de Jesus. Não é o tipo de religião que Jesus veio trazer. Não tem nada a ver com Jesus esse negócio aqui, o que esses homens fizeram. É o que ele está tentando mostrar. O fato de vocês serem religiosos, envolvidos ativamente no serviço do Senhor, servirem zelosamente e ardentemente o Deus Todo-Poderoso, não significa que vocês estão vivendo o tipo de espiritualidade que emerge de mentes e corações que um dia foram arrebatados pelas verdades do Evangelho de Jesus. Na verdade, Jesus sempre, mas assim, sempre alertou os seus seguidores sobre isso, sempre. Por exemplo, lá em Mateus, texto clássico, Mateus capítulo 9, do versículo 10 ao 13, que diz: vão aprender o que significa isto, desejo misericórdia, não sacrifícios. Para Jesus, praticar rituais religiosos, que não são errados, quando eu digo rituais religiosos, pode incluir presença na igreja, tomar a Santa Ceia, dizimar, ofertar, orar, jejuar, seja o que for, ler a Bíblia, todas essas coisas são boas, mas Jesus está dizendo que cumprir rituais religiosos pode dar a falsa impressão para mim de que eu estou perto de Deus, quando na verdade eu estou longe de Deus. Porque se eu acho que eu estou perto de Deus, mas eu estou longe das pessoas que estão sofrendo, se eu atravesso a rua para não servi-las em amor, conquanto eu ache que eu estou do lado de Deus, eu estou longe de Deus,
porque eu estou longe das pessoas que Deus me chamou para amar. A verdadeira religião é tanto vertical quanto horizontal. O conceito de religião é se religar a Deus, mas não há, para Jesus, lógica em me religar a Deus, ser religado com Deus através de Jesus Cristo e não me religar às pessoas que estão ao meu redor, porque a verdadeira religião é vertical e ela é horizontal, ela me reconcilia com Deus e ela me reconcilia também com as pessoas que estão do meu lado. O texto clássico, carta de Tiago, no Novo Testamento, Tiago escreveu uma carta no capítulo 2, fazendo um resumo aqui do que ele escreveu. Ele diz assim: você crê que existe um só Deus? Você crê? Aí ele diz: muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Perceba uma coisa, não é o conhecimento bíblico, o arcabouço teológico, que marca a diferença entre demônios e cristãos, mas é a prática do amor, é o que Tiago está dizendo. A atividade religiosa, a ortodoxia teológica, divorciadas da prática do amor e da compaixão, se degeneram em mera religiosidade. Esses dois religiosos, profundos conhecedores da lei do Senhor, que trabalham ininterruptamente no templo do Senhor, são usados pelo Senhor como exemplo de pessoas reprovadas pelo Senhor. Isso é muito sério. Isso é muito sério. O que me leva à seguinte conclusão: que a forma como Deus recebe a sua adoração no templo ou no domingo depende muito de como você lida com o sofrimento das pessoas na estrada de Jericó. Tanto isso é verdade que Jesus, certa feita, disse assim: se você vem adorar, se você entrega a sua oferta no altar, e você se lembra que existe uma pessoa que está assim, que está com ódio de você, que está com raiva de você, e você pode se reconciliar, faz o seguinte: antes de você oferecer a oferta no altar, vai lá, se reconcilia com essa pessoa, depois volta e oferta ao Senhor. Por quê? Porque as minhas relações interpessoais influem diretamente na minha relação com Deus. As minhas relações horizontais afetam poderosamente a minha relação com Deus. Então, a forma como Deus recebe a sua adoração hoje, a minha adoração hoje, depende muito da maneira com que eu trato as pessoas ao longo da semana que estão nas estradas de Jericó e no meu caminho. Bom, Jesus conclui toda essa história com uma pergunta. Preste atenção na pergunta: qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Vamos retomar. Qual foi a pergunta do perito na lei? Senhor, quem é o meu próximo? O que Jesus está falando aqui? Qual foi o próximo? Ou seja, a pergunta não deve ser: quem é o meu próximo? A pergunta correta é: de quem eu posso ser o próximo? Isso muda tudo. Porque a pergunta quem é o meu próximo gera uma postura reativa. Ou seja, eu espero que as pessoas feridas se aproximem de mim. Agora, a pergunta de quem eu posso ser o próximo promove uma postura ativa que me faz me aproximar das pessoas que estão feridas. Não são as pessoas que devem se aproximar de mim. Eu que intencionalmente devo me aproximar das pessoas que estão no meio do caminho, feridas. A responsabilidade não é delas, a responsabilidade é minha. A pergunta foi: quem é o meu próximo? E Jesus diz: você deve ser
o próximo delas. Agora, vamos confessar uma coisa? É muito difícil. É muito difícil ser igreja na estrada de Jericó, é muito difícil ver a angústia das pessoas, é muito difícil sentir que a dor delas é a nossa própria dor, é muito difícil sacrificar o que está nas nossas mãos para servir pessoas que nós às vezes nem conhecemos e pessoas que nem gostam da gente, como era o caso aqui desse samaritano. É difícil, não é fácil. Então, como viver essa dimensão de religião, ou essa dimensão de espiritualidade, ou como viver na integralidade o que Jesus nos ensina nos evangelhos? Pela força da lei de Deus? Não. Eu acho que a única maneira de viver como esse bom samaritano não é pela força da lei de Deus, é pela força do amor de Deus. Eu só vou conseguir amar mais as pessoas à medida que eu amar mais o modo como Jesus me ama. Caso contrário, não tem jeito. Quando eu olho para essa parábola do bom samaritano, eu não consigo olhar para o bom samaritano e não pensar em quem contou essa história. Eu não consigo olhar para a história do bom samaritano e não ver Jesus nele. Porque Jesus é a essência desse bom samaritano. Jesus veio caminhar nessa estrada escura, empoeirada e perigosa da nossa Jericó. Jesus é aquele que viu a nossa aflição, aquele que foi tocado pela nossa miséria, que teve compaixão de nós, mas que se moveu também da eternidade para a história, para nos salvar, para nos restaurar, para nos amar, e Ele fez isso sacrificando. Eu não falei de sacrifício? Jesus é a plenitude do bom samaritano que precisa se sacrificar para salvar aqueles que estão à beira do caminho. Foi o que Ele fez. Ele sacrificou a sua própria vida. O preço para o nosso resgate, o preço não foram 2 talentos, foi o sangue de Jesus Cristo. Não para nos levar para uma hospedaria, para sermos curados nela, mas para nos devolver para a casa do Pai. E é apenas quando eu olho para Jesus como meu bom samaritano, Ele poderia ter passado para o outro lado, Ele não precisava ter olhado para mim, Ele não precisava ter sentido misericórdia de mim, Ele não precisava ter se movido na minha direção para me salvar, mas Ele por amor fez tudo isso por mim, e é somente a partir do momento que eu amo o modo como Jesus me ama, que eu serei capaz de amar do jeito que Jesus quer, porque é o amor dele que me constrange, não é a lei que me constrange. A lei não me condena mais, Jesus cumpriu a lei no meu lugar. O que vai me fazer andar pela vida, por esse mundo e ser igreja na estrada de Jericó, é saber que o meu bom samaritano já me deu o exemplo, e o amor dele me constrange, ele me tornou receptáculo desse amor, e fonte, canal desse amor na vida das pessoas. Bom, eu encerro com essa imagem, que para mim é uma das imagens mais, digamos, impactantes de todo o período pandêmico pelo qual nós passamos. Esse abraço aí foi dado no hospital de campanha no interior do Amazonas. Esse rapazinho mais baixinho, ele se chama Emerson, e o Emerson é portador de síndrome de Down e tinha sido infectado pela Covid-19. O Emerson estava desesperado, porque ele não queria fazer o procedimento com a máscara de oxigênio, e o caso dele era gravíssimo, ele tinha que colocar a máquina de oxigênio para poder sobreviver, e ele não queria de maneira alguma. Foi nesse momento que o Raimundo, o enfermeiro que está ali, viu o desespero do Emerson, e abriu mão, e deixou de lado todo o medo de ser contaminado pela Covid, abraçou o Emerson, deixou o Emerson bem grudado nos seus braços, e aí, o Emerson mais calmo, mais tranquilo,
ele fez o procedimento com Raimundo. Infelizmente, depois de alguns dias, o Emerson não resistiu à infecção e veio a falecer. Mas eu não tenho dúvida que esse rapaz, esse menino, sentiu de alguma maneira o abraço de Deus no abraço do Raimundo. Eu não tenho dúvida. Por que eu estou dizendo isso e mostrando esse exemplo? Porque são pequenas coisas. Às vezes, são pequenas demonstrações de compaixão, de amor, de carinho, de respeito, de condescendência, que fazem toda a diferença. Às vezes um olhar, um abraço, uma palavra de afirmação, de encorajamento, uma ligação, um texto no WhatsApp, alguma coisa. Nós não podemos mudar o mundo, nós não podemos fazer tudo. Nós não podemos carregar dos braços todos aqueles e aquelas que estão na estrada de Jericó, mas nós podemos fazer alguma coisa. Nós não podemos fazer tudo, mas não ser capaz de fazer tudo não pode ser desculpa para não fazer nada. Nós como igreja somos a esperança do mundo, somos a luz do mundo. Nós como igreja somos a antecipação do que será um dia o reino glorioso de Jesus. A cidade de Mississauga, a cidade de Hamilton, as nossas cidades precisam ver na igreja uma maquete, um anteprojeto do reino dos céus. Porque a igreja é a esperança do mundo. Que Deus use a nossa vida. Vou convidar o grupo que vem à frente. Que Deus use a nossa vida, que Deus use a nossa comunidade, que Deus use as nossas igrejas, para que sejamos a igreja do coração de Jesus, na nossa estrada de Jericó. E quando as pessoas olharem para nós, como esse bom samaritano, que elas possam ver em nós o maior de todos os bons samaritanos, que é o nosso Senhor Jesus.